Deixa eu vir aqui que tá mais escurinho agora. Né? Gente, uma boa noite a todos, a todas. Sempre é uma alegria, uma honra muito, muito grande poder estar aqui. E dessa vez foi mais especial ainda porque, assim, em teoria, nem era para eu estar aqui. Eu estava trabalhando, eu sou professor, dou aulas à noite, normalmente, esse ano peguei aula noturna, mas meu horário mudou. Aconteceram mais coisas na escola, fui para outro período, mandei mensagem, tem 2 semanas para a Gislaine. Falei, Gia, mudou meu horário. Caso alguém falte, algo não dê certo para alguém, pode me chamar que agora eu consigo à noite, porque mudou meu horário. Ela falou, o palestrante de hoje não poderia vir. Falou, é agora a hora. Eu falei, então era para ser. Existem sincronicidades, né? Jung, o psicólogo suíço, ele fala sobre sincronicidades, coisas que parece o acaso, mas tem algo por trás daquilo. Pode ser que tenha algo nesse sentido. Bom, a gente fala hoje sobre uma parte específica do livro Nosso Lar. O capítulo 38 do Nosso Lar. Eu sou do Ataídes, trabalho todos os domingos no Ataídes, e ali os palestrantes da casa estão fazendo as palestras sobre o livro, né? Uma forma da gente se aprofundar um pouco mais. Então eu trouxe essas reflexões aqui para a gente também. Então a gente se aprofunda um pouco aqui nesse capítulo específico e a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre as reflexões que esse processo todo traz para nós. Então a gente fala sobre o caso Tobias. Aqui no filme Nosso Lar, Tobias é retratado desse modo, né? Ele e a família dele são retratados desse modo. Não sabemos muito bem como é a fisionomia dele, não relata, é o que menos importa também como é a fisionomia. O importante é todo o histórico ali, tudo o que acontece. Antes da gente falar sobre o processo, eu tenho uma tia, irmã do meu pai, ela aqui, né, como é sobre o Nosso Lar, eu sempre me lembro disso daqui. A minha tia, ela é católica, ela facilmente compraria a pizza daqui, vou oferecer para ela, inclusive. Ela é católica a vida toda, ela foi católica, continua sendo católica. E ela, muitos anos atrás, início de 90, mais ou menos, uns 30 anos atrás, mais ou menos, uma amiga, ela gosta muito de ler, ela sempre leu bastante. E uma amiga dela tinha lido o Nosso Lar, leu o Nosso Lar, a amiga dela é espírita, leu, achou maravilhoso o livro, emprestou para ela, falou, olha, leia esse livro aqui, eu achei maravilhoso. Só falou isso, não falou mais nada para ela. Ela falou, tá bom, eu gosto de ler. Em uma semana, devorou o livro ali, leu, devolveu para a amiga depois. E a colega dela falou, e aí, você gostou do livro? Ela falou, gostei, é legal, é bonito. Só isso, a amiga falou, bom, ela é católica, eu não vou me aprofundar, não vou forçar nada. Passam 30 anos aqui, saiu o filme, sei lá, 2016, 17, mais ou menos, o filme do Nosso Lar. Eu já era espírita na época, já estava trabalhando no centro. Ela comentou comigo, viu, esse filme que saiu é daquele livro? Eu falei, é daquele livro. Ela falou, eu li o livro, mas quando eu li, eu achei que era só uma ficção. Eu achei que era uma ficção assim, as pessoas morrem, vão para um plano diferente ali e tal. A amiga não falou que era um livro espírita, só falou, leia esse livro aqui. Ela leu como um livro de ficção. Depois ela entendeu o processo, ela viu o filme de novo para relembrar as passagens ali do livro. Pois bem, para a gente falar sobre o caso Tobias aqui, o que a gente tem para falar sobre isso daqui? Para quem não se lembra, para quem já leu o livro e não se lembra muito bem, ou para quem nunca leu, fica o convite, obra maravilhosa aqui de André Luiz. Tobias. Todo o livro é narrado por André Luiz e logo que ele desencarna, ele passa um tempo no umbral por conta de características dele aqui durante a encarnação dele, passa ali alguns anos ali e Tobias é uma das pessoas que vai auxiliá-lo no resgate dele quando ele vai de fato para o Nosso Lar, sai dessa zona mais inferior do umbral, vai para Nosso Lar. Então ali, depois de muito tempo nas câmaras de retificação, de toda a recuperação de André Luiz, ele vai conhecer um pouco mais sobre a colônia espiritual Nosso Lar. E ele é convidado para a casa de Tobias, que foi quem auxiliou no resgate dele. E ele entende um pouquinho mais. Quem era Tobias? Trabalhava ali no Nosso Lar, vivia no Nosso Lar já há muito tempo, há alguns anos já, e ele trabalhava principalmente no auxílio
ao resgate das pessoas que estavam em sofrimento. Então, quem desencarnou e ainda está conectado por algum motivo à parte material, seja por parte física, emocional, espiritual, o que quer que seja, Tobias trabalhava exatamente no auxílio e no resgate dessas pessoas. Trabalhava ali aplicando passe, fluidoterapia, ensinava ali sobre a parte energética de vibração, o bônus hora, né, a ideia de o quanto você está trabalhando e produzindo não para si, mas para a coletividade, para os demais. É o seu salário, entre aspas, né? O quanto você produz é aquilo que você tem de benefício. Tobias trabalhava em toda essa parte. E André Luiz é convidado para um jantar na casa de Tobias. E o espanto de André Luiz, narrado aqui no capítulo 38, ele fala, olha, Tobias ele é casado com Hilda e Luciana. E André Luiz se espanta, fala, peraí, mas pode isso aqui? Pode ter poligamia? O poliamor está permitido aqui no nosso lar? O governador está sabendo desse negócio aqui, que você está morando com 2 mulheres? E Tobias esclarece muitas coisas para ele. Ele fala, não, isso daqui não só é permitido, como não é raro acontecer algo nesse sentido. E André Luiz fica completamente espantado. Fala, peraí, mas tem alguma coisa estranha. Na minha cabeça não faz sentido isso daqui, você morar aqui com 2 esposas. E André Luiz, ele vai relatando algumas coisas nesse sentido, mas o espanto dele é principalmente em relação à maturidade. Fala, como é possível 3 pessoas serem maduras o suficiente para se amarem a ponto de respeitarem o casamento de um com o outro e viverem na mesma casa em harmonia? Para André Luiz é impossível, é inimaginável algo nesse sentido. E a gente se aprofunda um pouquinho a respeito disso, porque ele vai se aprofundando mais no que acontece nesse processo. E é importante a gente lembrar disso também, que quando André Luiz passa por esse processo, vai até a casa de Tobias, ele está trabalhando nesse processo, está aprendendo isso daqui, por quê? Mais para frente, sem dar muito spoiler para quem não viu, mais para frente ele melhora a parte emocional dele, que ainda precisava ser trabalhada, e ele tinha muitas saudades, André Luiz, tinha muita saudade da família. Ele era casado, tinha filhos, e mais para frente é permitido a ele, a partir das construções, do trabalho, do desenvolvimento dele, é permitido que ele venha novamente aqui para a parte material, para a Terra, rever a família. E o espanto dele a esposa dele também se casou novamente. Ele fala, meu Deus do céu, eu realmente não estou preparado para lidar com esse tipo de informação. É muita coisa. E ele se espanta nesse processo. Hilda era a esposa de Tobias, uma das, mas era a mais velha. Luciana era um pouco mais jovem do que a Hilda, né? Na última encarnação que tiveram aqui na Terra. E André Luiz fica espantado com esse processo, porque na cabeça de André Luiz ele ainda estava apegado a uma ideia de amor, um amor possessivo. A palavra possessiva, né, possessivo, vem do latim, como a maioria das nossas palavras do nosso idioma português, e representa basicamente possuir e ter o controle de alguma coisa. Essa ideia de posse era mais ou menos essa ideia de André Luiz sobre o amor. Olha, a minha esposa é minha esposa e ponto, acabou, não tem, eu não vou compartilhá-la, não vou dividi-la com ninguém, não tem a menor possibilidade de algo nesse sentido. Não faz sentido racionalmente, nem emocionalmente, nem no sentimento dele. E ele se espanta com esse processo, até que Hilda, a mais velha, a esposa de Tobias, a mais velha, ela relata para André Luiz, veja, eu entendo o seu espanto, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil do jeito que nem sempre vivemos do modo como conseguimos viver neste momento. E Hilda relata que logo que ela desencarna, ela casada com Tobias, ela contrai uma doença grave e acaba desencarnando. E ela fica muito apegada à parte material. O amor de Hilda também era um amor possessivo. Ela também queria ter o controle sobre o marido, agora, né, encarnado e ela desencarnada. E ela relata aqui, logo que Tobias, passado um bom tempo, depois que Tobias encontra a Luciana e começa a ter um relacionamento com ela, Hilda, desencarnada,
mas ela passa a atormentar de toda forma possível os dois encarnados aqui. O famoso encosto, o espírito obsessor. Era ela, fala, de jeito nenhum você vai ficar com essa daí. De modo algum eu deixo o meu marido, meu, é uma posse, de modo algum eu deixo o meu marido ficar com essa outra pessoa, ainda mais jovem do que eu, né? Pior ainda. E ela passa por muito tempo nessa onda vibratória, nessa faixa vibratória, apegada, posse, tentando controlar o processo, em sofrimento. Até que ela relata para André Luiz. Depois de muito tempo, ela recebe, também desencarnada, a visita da avó dela, já em esferas superiores. A avó dela, ela se espanta com a visita da avó, fala, puxa, finalmente, eu estou sofrendo tanto, finalmente eu recebo o contato de alguém que eu ame, que eu tenha uma afinidade, uma proximidade. Finalmente minha avó me entende, vai me acolher. Negativo. Aqui é o relato do que a avó, ao visitá-la na espiritualidade, em sofrimento, a avó dizendo para ela, são as palavras da avó. Ela diz, que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Pois nossa irmã Luciana, aqui se casa novamente, casa-se com Tobias. Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis, a raiva, a ira do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele. É assim que o seu coração agradece aos benefícios divinos e remunera aqueles que o servem. Onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ela leva um leve tapinha na cara, né? Depois das palavras da avó aqui. E ela, assim, esse é o start, é o ponto de mudança na mente de Hilda. Falou, não, peraí. Então, talvez, se a minha avó, que eu sei que me ama, está falando algo assim para mim, eu acho que eu preciso repensar algumas coisinhas aqui. Vou tentar pensar diferente, então. Porque, basicamente, o que a avó diz a ela é basicamente a ideia de você desencarnou. Tobias, seu marido, ele continua na missão dele. Segue, a vida dele segue. A sua também, em outro plano. Mas ele está angustiado, está com questões emocionais, está com dificuldade de lidar com a criação de 2 filhos, agora sozinho. Deus forneceu ao seu marido uma companheira provisória para auxiliar, para amar. Ela ama os seus filhos ela ama. Ela dá banho nos seus filhos, ela cuida, ela cria, ela suporta o seu marido, que nem é lá essas coisas assim também. E você está reclamando desse processo, dessa ajuda que Deus está dando a Tobias e aos seus filhos. Esse é o modo que você retribui. E a partir disso ela tem uma leve mudança. Ela preciso pensar um pouquinho. Não é que aconteceu uma mudança repentina. Começa daí o início da mudança dela, do processo. É algo lento, assim como para qualquer um de nós. E a partir dessas reflexões que a avó traz para ela, a gente pode pensar um pouquinho sobre essa ideia de posse. No Looney Tunes, desenho, né, da década de 90, tinha a Felícia, né, que ela tinha os animais, os bichinhos aqui, e ela apertava, ela amava, apertava, eu vou te espremer aqui até você não ter possibilidade de sair, você não vai soltar daqui. É a ideia dela de amor, é um amor possessivo aqui. E a gente pode se perguntar algumas questões nesse processo, sobre as reflexões que a avó de Hilda traz para ela. A gente está pronto para vivenciar um amor fraterno e não possessivo? Fraterno no sentido de eu te amo exatamente por quem você é, do jeito que você é. Não do jeito que eu quero que você seja. Tem uma diferença, tem uma distância grande. Aqui me permitam um exemplo pessoal, particular. Eu, especialmente na adolescência, a adolescência é uma fase bem complicada, quem tem filhos sabe como é. Eu não tenho filhos, mas há 19 anos eu trabalho com adolescentes, todos os dias, eu sei exatamente como é esse processo. Especialmente na adolescência, eu passei a desenvolver uma ideia, alimentei uma ideia de que
A minha mãe, ela não era a mãe que eu gostaria de ter. Pensava, puxa, a minha mãe tem uma amiga que é muito legal. Ela ouve as mesmas músicas que eu, ela fala de um jeito que é muito parecido com o jeito que eu falo, ela até assiste alguns desenhos que eu assisto também, isso na época. A minha mãe não assiste isso daqui, a minha mãe não é desse jeito. Eu alimentei por um bom tempo a ideia de que eu não tenho a mãe que eu gostaria de ter. Era a ideia que eu tinha, que eu desenvolvi, que eu alimentei esse processo. Isso criou uma rusga, uma ruptura muito grande com a minha relação, entre a minha relação e minha mãe. Passados muito tempos, muitas experiências, tive que ter muito tombo na vida, alguns literalmente tombos também. Muita leitura também nesse sentido. Hamed, a gente vai ver daqui a pouco aqui uma parte de Hamed, autor espiritual, também auxiliou bastante nesse processo. Até eu entender uma parte que eu estava fazendo algo semelhante ao que Hilda estava fazendo com Tobias. Era uma ideia de amor, mas um amor possessivo, um amor condicional. Eu te amo desde que você seja mais ou menos próxima da ideia que eu tinha, da visão do que eu gostaria. Deus errou em alguma parte para me mandar essa personalidade de mãe. Eu gostaria de um outro tipo. Até eu entender esse processo, entendi também uma outra questão. A lei de Newton, ação e reação, que é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que, na minha visão, a minha mãe não era exatamente a mãe que eu gostaria de ter tido, eu também entendi que, analisando daqui para trás, eu também nunca fui o filho que minha mãe esperou ter também. Ela queria um filho, ela sonhava que eu fizesse direito, fiz história. Ela sonhava que eu trabalhasse de terno, vou dar aula de bermuda. Ela queria que eu gostasse de música mais erudita, eu sou do rock. Eu sempre fui diferente do que ela esperava também. Isso nunca fez com que minha mãe tivesse um pensamento contrário ao amor que ela sentia por mim. Precisei de muito tempo para pensar e entender disso, a ideia do amor fraterno, de realmente, eu amo você exatamente por quem você é, não pela ideia que eu tinha de quem você deveria ser, da expectativa que eu tinha sobre esse processo. Isso nos aproximou bastante. Temos problemas, como qualquer pessoa, mas é muito melhor a relação que nós desenvolvemos nesse processo. Essa ideia de amor fraterno passa também por uma ideia de soltar. Soltar não no sentido de faça o que você quiser, tenha a vida que você quiser e eu te amarei incondicionalmente, independente das suas atitudes. Não é necessariamente algo nesse sentido. E nem precisa ser em relação a marido e mulher, namorado, namorada, a qualquer relacionamento amoroso nesse sentido. Pode ser a qualquer tipo de relacionamento entre pais, mães, filhos, o que quer que seja. A ideia de a gente consegue soltar e amar ao mesmo tempo propõe uma outra reflexão aqui para nós. Se o seu filho, sua filha, fala para você, pai, mãe, estou com 17 anos, o meu último ano agora na escola, me formo esse ano e eu já decidi que faculdade eu quero fazer. Quero fazer tal curso na Alemanha. Já me candidatei, farei um programa de intercâmbio, vou estudar lá e não volto. O meu projeto de vida é morar na Alemanha. Volto a cada 3, 4 anos para o Natal. Depois eu volto de novo. Como é que fica o coração de pai e de mãe? Eu consigo soltar e amar ou o meu amor é condicional? Eu te amo e eu quero que você seja extremamente feliz. Mas aqui, você não quer fazer aqui em Campinas, é tão pertinho, você vai e volta, final de semana está sempre aqui. São Paulo, USP, maravilhoso. Uniso aqui do lado, você continua morando aqui com a mamãe, com o papai, está tranquilinho. Você faz o curso que você quiser. Conseguimos exercitar esse tipo de amor ou é difícil, ou dói para nós fazer isso? Eu te amo, eu quero o melhor para você, independente de onde seja. Eu sei que estaremos conectados a vida inteira, independente da proximidade que teremos. É fácil fazer isso? Hilda diria que não. Esse processo de soltar e amar, Hilda diria que não é muito fácil. Agora, a gente também
pode pensar em outra parte. Algo que não está ao nosso controle, não está dentro das nossas possibilidades. A gente consegue aceitar bem os planos de Deus? Porque Hilda não planejava desencarnar. Estava completamente fora. Ela tinha filhos pequenos, inclusive. Está completamente distante do planejamento dela, e não da espiritualidade, que ela desencarnasse naquele momento. É fácil para ela aceitar isso? É fácil para nós aceitar planos de Deus que contrariam os nossos planos? Eu dou mais um exemplo particular, esse não meu. Envolve uma pessoa muito querida. A minha tia, a mesma que leu Nosso Lar, achando que era um livro de ficção científica, ela teve 3 filhos. O filho do meio dela, o único homem, as outras 2 são mulheres, ele era 10 anos mais velho do que eu. Eu sou filho único, então ele era o meu irmão mais velho. Eu tinha 15, ele tinha 25. Tinha 13, ele 23. A gente andava de skate junto, ia comer lanche junto, tocava violão, fazia tudo junto. Pois bem, ele com 34 anos, ele tinha 1 mês de casado, sofreu um acidente de moto e desencarnou. Ela perdeu o filho dela, o único filho homem dela. Ela católica, muito católica. Sempre frequentou a igreja. É fácil aceitar os planos de Deus? Eu tenho certeza que não. Eu não consigo imaginar o que é perder um filho. Eu não tenho filhos, mas eu não consigo imaginar o que é isso. Na época, eu perdi o meu irmão mais novo, digamos assim. Mas eu vi como a minha tia ficou. É completamente diferente a relação. E eu tentei pensar, imaginar como seria, o que ela estava sentindo. E eu entendi que é impossível. Eu estava tentando racionalizar um sentimento, uma emoção. Não tem como. Só quem passa por algo assim pode saber o que é algo assim. E a minha tia, ela ficou muito mal, compreensível. Por muitos meses. Ficou à base de remédio, tirou uma licença do trabalho, não conseguia fazer muitas das coisas cotidianas, triviais. Mais ou menos 2, 3 meses quase ela ficou desse modo, até que ela conta pra gente. Um dia ela levantou, sentou na cama dela e ela falou: agora eu preciso conversar com Deus, de verdade. Não só rezar, não só ir à igreja, não só tomar remédio que ela estava tomando, mas ela falou: eu preciso conversar com Deus, de verdade. Preciso ter um tete-a-tete aqui, um diálogo próximo, realmente. E ela fez uma oração muito sentida e ela basicamente fez esse processo. Ela falou: olha, se você entende que era melhor que o meu filho ficasse com você e não comigo, eu te perdoo, Deus, por isso. Eu aceito. Eu vou soltar então essa parte, com a dor no coração que sempre vai carregar. Mas eu solto. Eu vou soltar esse processo, porque eu também preciso viver minha vida. Eu não posso continuar desse jeito que eu estou agora. Se a vida dele vai continuar ao seu lado, a minha tem que continuar do lado de cá agora. Eu não sei se eu teria essa força que ela teve, mas eu sei que é importante a gente, pelo menos, fazer esses exercícios em coisas menores na nossa vida. Aceitar planos de Deus de algo que a gente não consegue controlar, que está fora do nosso alcance. Faz parte desse processo. Hilda teve que lidar com essa ideia de soltar e amar ao mesmo tempo, de aceitar os planos de Deus. Foi parte do processo de Hilda, do aprendizado dela. Para a gente pensar nessa ideia, tem um poema bastante conhecido de Mário Quintana. Normalmente a gente lembra do final dele. O poema é bem extenso, eu separei só uma parte dele aqui. O poema se chama Borboletas, de Mário Quintana, e diz ele: temos que nos bastar. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos em comum, alegrias e vida. O segredo não é cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Mário Quintana traz bastante coisa interessante para nós. A ideia de nos bastarmos. Eu me bastar não significa que eu não precise de ninguém. É completamente distante uma coisa da outra. Eu me bastar significa eu ser capaz de viver bem comigo mesmo. E melhor ainda, em companhia do outro.
E ele diz, né? Não por sermos metades, mas por sermos inteiros. Eu e o outro. Eu não preciso de você. Eu quero a sua companhia. Eu gosto da sua companhia. É completamente diferente. São ideias completamente distantes. E naquele exemplo de o seu filho ou filha ir para a Alemanha fazer faculdade e te visitar a cada 4 anos, a ideia aqui de Quintana é: se você cuidou bem do jardim, ele vai voltar. A gente pode ter uma pessoa distante fisicamente que te liga, que fala com você frequentemente, mais próximo esse vínculo do que alguém que more com o filho todos os dias esteja ali com ele. Talvez seja uma relação mais fria, mais distante, mesmo fisicamente próximo. Depende do quanto a gente cultiva o jardim das nossas relações. E nós estamos cultivando? A gente pode pensar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposas, irmãos, parentes, colegas de trabalho. Nós cultivamos o jardim das nossas relações. A gente está fazendo o nosso melhor nas relações que nós temos, com proximidade, com carinho, com empatia, com amor, com soltar, com ter um amor fraterno. Podemos pensar nisso. E Jesus nos lembra, trazido por Mateus, Jesus nos lembra da ideia da porta estreita. Diz Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. São várias as possibilidades de nos perdermos do nosso real propósito na vida. Às vezes é por algo material, às vezes é por uma questão emocional, às vezes é por uma questão espiritual mal trabalhada. Tem várias possibilidades para que eu me perca no meio do caminho da minha vida, da minha jornada. Jesus nos lembra, a porta é estreita, larga é a possibilidade de nos perdermos. A porta para atravessarmos é estreita. E Hamed, autor espiritual, As Dores da Alma, uma das obras dele, recomendo fortemente, maravilhoso. As Dores da Alma, a imensidão dos sentidos, renovando atitudes, todos de Hamed, todos em relação a questões emocionais. Medo, ansiedade, angústia, aflição, insegurança, qualquer questão emocional você encontra aqui. Causa, origem e como trabalhar, como recuperar aquilo que está, de certo modo, desequilibrado. No livro As Dores da Alma, Hamed traz para nós algo sobre a ideia da porta estreita e diz Hamed: pelo fato de a porta ser estreita, deveremos atravessá-la um de cada vez, completamente sozinhos, acompanhados apenas pelo mundo de nossos pensamentos e conquistas íntimas. Mário Quintana traz a ideia de temos de nos bastar. Jesus fala sobre a porta estreita e Hamed diz: a porta é estreita porque eu só atravesso sozinho. Independente das pessoas que eu amo e que me amam e que eu adoro o convívio, a minha jornada é individual. Ninguém faz por mim o que é minha responsabilidade. O meu trabalho na parte material, na parte espiritual, o meu compromisso com o meu desenvolvimento é meu. Não é responsabilidade de ninguém, eu não posso culpar a ninguém. Mas faltou tanta coisa para mim na minha infância, na adolescência, por culpa dos meus irmãos eu tive tal coisa, ou fui privado de tal coisa. Eram as características que a gente precisava naquele momento para o nosso aprendizado. Tudo é para o nosso aprendizado. É a nossa porta estreita. A cada dia a gente atravessa uma partinha, 1 milímetro, a gente coloca um pezinho um pouquinho mais para cá, que a gente vai colocando um pouquinho mais para frente. Mas é de modo individual. Não é com os outros que amamos. É de modo individual. Hilda percebeu esse processo. Diz Hamed ainda, ele continua sobre a porta estreita, ele fala para nós: a porta é estreita porque ainda não entendemos que, mesmo vivendo em comunidade, estaremos vivendo essencialmente com nós mesmos. Pois, para transpor essa porta, é preciso aprender a arte de ser.
Hamed fala bastante sobre essa ideia da arte de ser. Seria o que mais ou menos essa ideia? Aprendemos, identificarmos, na verdade, as nossas dificuldades, nossas falhas e, ao mesmo tempo, nossas potencialidades, aquilo que somos bons. Vou exercitar ainda mais o que eu tenho de potencialidade, vou trabalhar e enxergar mais aquilo que eu tenho de falha, de dificuldade. É aprender a arte de ser. Para pensar nisso, a gente pode pensar sobre essas reflexões que Hamed traz. A gente consegue viver bem sozinhos, com nós mesmos? A família é grande. Tá, o marido, a esposa foi trabalhar, foi viajar, foi na casa da mãe, foi para algum lugar. Os filhos saíram. Eu estou em casa no domingo à tarde sozinho. Eu estou bem ou eu estou pensando aqui? Eu estou pegando o celular para ver. Será que meu filho está bem? Será que está acontecendo alguma coisa? E o meu marido, a minha esposa, será que já voltou? Já chegou no lugar? Eu estou preocupado e pensando em alguma coisa, eu consigo viver comigo mesmo de um modo saudável, equilibrado. Eu consigo separar na minha rotina semanal, mensal, quinzenal, consigo separar aquele tempo para mim, independente da família, que também é importante que façamos. Mas eu consigo fazer assim, agora eu não vou assistir nenhum desenho como meu filho. Agora eu vou assistir o filme que eu quero ver, a palestra que eu quero assistir, ler o livro que eu quero ler, não só o livro da história que eu leio para ele, com todo o amor do mundo, mas algo por mim. Estou fazendo isso por mim também. Faz parte dessa ideia da arte de ser. Estando comigo mesmo, eu vivo em consonância com Jesus ou finjo que eu vivo? Eu sou um em família, em público, e sou outro individual? A pessoa é a mesma ou eu tenho o CPF e o CNPJ? Um é com a família, o outro é sozinho, individual. Comportamentos, pensamentos, atitudes diferentes. É basicamente isso que Hamed traz para nós, essa reflexão. E essa ideia da arte de ser que Hamed traz para nós, Jacques Delors, filósofo, economista e também educador, na Unesco, a parte da ONU mais voltada à educação, à parte cultural, à parte artística, em 96, já temos bastante tempo desse processo, numa das reuniões da ONU, da Unesco, foram estabelecidos, através dele, ele é o autor, os 4 pilares básicos da educação. Independente do país, os pilares são os mesmos, porque os seres humanos continuam sendo os mesmos, independente da cultura, da língua, da religiosidade, das tradições, tanto faz. Nós temos 4 bases. O seu filho, neto, sobrinho, você mesmo, se você esteve presente na escola, o seu filho, seu neto, seu sobrinho, desde de 2000, início de 2000, é basicamente esses 4 pilares que aplicamos na educação. Estadual, municipal, particular, tanto faz. Temos essas 4 bases. Aprender a conhecer. Estimularmos a nós mesmos a busca pelo conhecimento. Temos aqui, estudo quarta-feira, que hora é? 17h30, 19h30 aqui, Livro dos Médiuns, essencial para nós. Aprender a conhecer. Sede pelo conhecimento, vou buscar algo além daquilo que eu já conheço. É um dos pilares para nós. Segundo pilar, aprender a fazer. Vim aqui, assisti a aula, entendi, analisei o processo, li o livro, achei maravilhoso. Estou pondo em prática aquilo ali? Eu aprender a fazer. Saber é uma coisa, aplicar é outra, completamente distante. Terceiro pilar da educação, aprender a conviver. Já estudei? Ok, check. Estou pondo em prática? Ótimo. O problema é o outro, né? É sempre a dificuldade aqui. A hora que eu vou pôr em prática o ensinamento cristão, tem o cara que me fecha no trânsito. Sempre tem esse. A hora que eu vou pôr em prática o ensinamento cristão, aparece o chefe, a sogra, o cunhado. Sempre tem alguém para atrapalhar o nosso processo aqui do aprender a conviver. Estou aprendendo, estou conhecendo, estou buscando. Estou tentando pôr em prática.
estou aprendendo a conviver, a partir disso eu começo o quarto, aprender a ser, que Hamed traz para nós. Se eu busco algo novo do que eu já conheço, se eu tento praticar, apesar das dificuldades minhas e do outro na convivência, isso faz com que esteja começando a aprender a ser. Faz parte do processo. É o que exatamente Hamed traz para nós esse processo. Voltando aqui para o caso Tobias, depois de toda essa explicação, André Luiz entende mais ou menos o processo e Tobias fala para ele, para André Luiz, relata aqui sobre todo esse aprendizado de Hilda, de Luciana, de Tobias, todo esse processo. Eles tiveram que aprender a conhecer, a fazer, a conviver, especialmente, para aprender a ser cristãos, fraternos. E Tobias relata para André Luiz algo nesse processo, nessa ainda dificuldade dele entender. E Tobias diz aqui, ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros, se ainda estamos aprendendo a conviver? Eu ainda nem consigo respeitar o meu colega que vota num partido diferente do que eu acho o ideal, se eu não respeito a pessoa pelo posicionamento político, pela religiosidade, pelo time de futebol, por visões diferentes das minhas, como que eu posso esperar a companhia de seres angélicos? Ó Deus, você se esqueceu de mim. Será? Ou sou eu que estou me esquecendo dos ensinamentos de Cristo para nós? E Tobias continua. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. E André Luiz, ele foca bastante nessa ideia, ele fica bastante reflexivo sobre esse conceito, casamento de almas. Até porque, no livro, inclusive, relata que, André Luiz conta um pouquinho mais para frente ali, que o relacionamento de Hilda, Tobias e Luciana, ele tem uma mudança, tem uma reviravolta, não permanece desse jeito. Tem uma mudança nesse processo que André Luiz relata, inclusive. Querem saber? Mas eu não vou falar. Aprender a conhecer está aqui nos 4 pilares. Nosso lar, pega na biblioteca depois. Aqui, capítulo 38, o desfecho. Hilda, André Luiz não, perdão, já estou colocando um a mais aqui. Hilda, Tobias e Luciana, não fica desse modo o casamento deles, a relação deles ali na casa. Tem uma mudança. Vamos buscar. Pensando nessa ideia do casamento de almas, aqui uma fotografia aqui de um casal de idosos aqui, possivelmente muitos anos de casados, e a gente pode pensar quantas vezes os dois nessa condição tiveram que se perdoar um ao outro. A gente consegue contar, será? Alguém com 40, 50, 60 anos de convívio. Quantas vezes tivemos que perdoar? Quantas vezes esses dois tiveram que ceder à vontade do outro? Olha, eu não gostaria de fazer isso agora, mas é importante para você. Então vamos. Numa próxima, talvez seja importante para mim algo que você também não esteja muito afim. Mas eu te amo, eu quero estar com você. Eu acordo todos os dias e digo na frente do espelho, um casal com essa bagagem tem que fazer isso. De acordar todos os dias e olhar na frente do espelho e dizer para você mesmo, eu escolho continuar te amando. É uma escolha, não é uma imposição. Casamento tem que ser de almas. E alma é de coração, não é de contrato, não é de conveniência. É cômodo para mim estar casado. É uma escolha. Não precisa ser para sempre se não estiver bom para uma das partes ou para as duas partes. Tem que estar bom e tem que ser saudável, positivo, e tem que ser uma escolha dos dois. Esse é o casamento de almas que Tobias diz. O resto, capítulo 38, vamos buscar depois aqui. E só para a gente fechar essa nossa reflexão, nossa, eu coloquei tão pequeno que eu nem enxergo aqui. Nossa, eu não enxergo mesmo.
Sim, Palavras do Coração. A minha vista já está bem ruim agora. Palavras do Coração é o livro de Chico, com o espírito Meimei, traz para Chico. Capítulo 16 do Palavras do Coração, Meimei traz para nós uma mensagem que abraça, agasalha a nossa alma. Sobre essas reflexões, sobre nós e o outro, o nosso relacionamento com nós mesmos e com o outro, diz Meimei nessa ideia, Luz em Ti, é o título do poema dela. E ela diz, é um tesouro inigualável, teu, somente. Ninguém dispõe dele em teu lugar. Nas horas mais difíceis, podes gastá-lo sem preocupação. Quando alguém te fira, é capaz de revelar-te a grandeza da alma, no brilho do perdão. No momento em que os seres mais queridos, porventura te abandonem, será parte luminosa de tua bênção. Ante os irmãos infelizes, é o teu cartão de paz e simpatia. Nos empreendimentos que te digam respeito ao próprio interesse, converte-se em passaporte para a aquisição das vantagens que desejes usufruir. No relacionamento comum, transforma-se na chave para a formação das amizades fiéis. Na essência, é um investimento a teu próprio favor, que realizas sem o menor prejuízo. Esse tesouro é o teu sorriso, luz de Deus em ti mesmo, que nenhuma circunstância pode extinguir e que ninguém consegue arrebatar. Continuaremos a compreender e servir, a amar e semear. Deus, nosso Pai, sabe onde, como e quando fazer o resto. Que a gente possa exercitar esse sorriso nosso. Luz de Deus em cada um de nós. Que esse sorriso seja a base, que nos ilumine, para que a gente possa atravessar a nossa porta estreita. Uma ótima semana a todos, gente. Obrigado.